Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje nós vamos continuar a explicação do conversor LED dessa fonte BN4400704E que começamos na aula anterior. Nós vimos que no caso do circuito conversor LED, a gente tem um gerador de PWM, um MOSFET, e ele controla a corrente que vai circular tanto pelos LEDs quanto por esta bobina, esse resistor e mais esse resistor, tá? Nós vimos que quando o MOSFET conduz, circula uma corrente pela bobina, uma corrente crescente, a tensão aqui vai subindo nesse ponto. Quando a tensão aqui igualar a tensão do pino 8, que é o linear dimmer, né, o controle de brilho, daí o MOSFET corta, o campo magnético da bobina encolhe, gera tensão positiva, faz esse diodo conduzir e a corrente vai circular pelo backlight no sentido contrário, diminuindo, porque aí é a energia da bobina que vai manter a corrente circulando pelos LEDs. Quando o MOSFET está conduzindo, é a fonte de alimentação que vai fazer a corrente circular pelos LEDs. Tá? Isso aqui nós vimos na aula anterior. Lembrando que nós temos uma promoção, os 4 e-books dessa fonte por apenas R$ 50 e ganha de presente o e-book o e-book redução de corrente, backlight redução de corrente, tá bom? Muito bem. Pessoal, nessa aula aqui nós vamos falar sobre o controle de brilho que esse circuito aqui possui, né? Esse conversor LED possui. Ah, pessoal, não se esqueçam também aí na descrição, você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica por um preço bem bacana até domingo, tá? A gente estendeu a promoção até o próximo domingo, beleza? E na loja virtual também, você pode comprar os nossos cursos com desconto. Dá uma olhadinha lá, burgoseletronica.com.br, a promoção vai até domingo, tá? Lembrando que se você adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica, você vai ganhar também o curso da Eletrônica Digital. E a Eletrônica Digital tá à venda aí também na descrição. Bom, pessoal, controles de brilho. Um dos controles de brilho, chamado controle de brilho analógico, é a tensão que tem no pino 8. Esse pino LD. O que tem aqui? Tem um trimpote que você pode ajustar manualmente, que seria como um subbrilho dos TVs de tubo, né? Antigos. E aqui, pessoal, a gente tem a fonte que alimenta o CI, né, o gerador de PWM. Essa fonte vai alimentar esse CI aqui. Esse CI ele vai estabilizar a tensão em 2,5 volts. Passando por esses componentes aqui, aqui eu tenho duas opções. Eu tenho uma opção quando esse transistor aqui não está conduzindo e uma outra opção quando ele está conduzindo. Então o que acontece? Quando esse transistor está conduzindo, significa que aqui eu tenho o terminal UD, né, que é o controle do brilho. Esse terminal UD, ele determina se esse transistor vai conduzir ou não. Se ele estiver em nível alto, o transistor conduz e esse aqui fica desligado. Ele fica no desligado, a tensão aqui fica mais alta. Ela vai de 0,85 até 0,95, mais ou menos. Tá? E a tensão daqui estando alta, o brilho fica mais forte. Porque demora mais para esse ponto aqui chegar nos 0,9 volts, 0,8 por aí. Quando o terminal UD está em nível baixo, esse transistor aqui corta, a tensão de dreno sobe, polariza esse conduz e a tensão aqui diminui. Diminui para algo em torno de 0,6 volts por aí. 0,6 significa que aqui alcança mais rápido, o transistor vai ficar menos tempo conduzindo. Lembrando que a tensão daqui igualando essa, o CI desliga e o MOSFET corta, tá? Então, se a tensão aqui diminui, o brilho diminui. Isso é um controle de brilho analógico, tá? É com tensão fixa ou com a tensão que pode ser ajustada aqui. Uma tensão analógica, né? Pode ser em torno de 0,9, em torno de 0,6, dependendo se esses MOSFETs estão ou não conduzindo, tá? Agora, existe um outro controle de brilho, que ele é o mais usado. É o chamado controle de brilho por PWM. Ó, PWM dimmer aqui, ó, pino 6. Esse pino recebe um PWM
chamado Backlight Unit, controle da unidade backlight por PWM. Como é que é feito isso? Vou mostrar aqui, ó, no Falstad. Lembra daquele circuito da aula anterior? Então, ele está aqui, ó. Ó, aqui eu tenho a onda quadrada que vai controlar a corrente que vai circular pelos LEDs, ó. Então aqui, ó, aqui eu tenho a corrente em amarelo que vai circular pelos LEDs, que vai acender os LEDs, tá vendo? Beleza. Porém, aqui eu tenho esse sinal de 1 kHz, que é o sinal do PWM, ligado o tempo todo. Eu tenho esse sinal o tempo todo controlando o MOSFET. Então eu tenho uma média de corrente relativamente alta pelos LEDs. Ó, o LED está aceso o tempo todo. Se eu quiser controlar o brilho por PWM, lembrando, esse PWM, esse controla o MOSFET. Eu vou usar um outro PWM para controlar este circuito. Certo? Eu tenho um PWM que controla o MOSFET e os LEDs. Eu vou usar um outro PWM para controlar esse circuito aqui. E determinar quando que o MOSFET vai receber sinal daqui. Vamos lá. Então, ó, vou trocar essa linha 12 volts por uma onda quadrada. Ok. Aqui, ó, aqui eu tenho um outro PWM, só que a frequência dele é menor. Vou colocar aqui 100 Hz. 100. Opa, é o ciclo ativo. Vou colocar 100 Hz. Ok. Então aqui, pessoal, eu tenho 100 Hz, tá? Então quer dizer que esse sinal aqui, ele vai para nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo. Quando ele estiver em nível alto, habilita essa porta para que o controle de brilho, o gerador de PWM, possa mandar sinal para o MOSFET. Quando esse sinal está em nível baixo, ele desliga o MOSFET. Quando está em nível alto, o MOSFET vai ligar e desligar através do sinal PWM principal. Quando o PWM do controle de brilho, ó, não confundir, esse aqui é o PWM principal, que vai controlar o MOSFET e o brilho dos LEDs. Esse daqui é o controle de brilho para ligar e desligar esse sinal. Tá? Vamos colocar aqui para funcionar. Vamos lá. Ó. Olha só. Diminui aqui. Ó, aqui está nível baixo. Não tem sinal no MOSFET. Está em nível alto. Ele habilitou o PWM de controle de brilho. Olha lá. PWM controle de brilho. Ó, desligou os LEDs. Vou colocar mais devagar ainda. Ó. Agora, o circuito que controla o MOSFET está desligado. Está desligado. Ó. Por quê? Porque o PWM do controle de brilho está nível baixo. Então não tem brilho. Certo? Quando esse PWM for para nível alto, ele já vai para nível alto. Olha lá, está em nível baixo. Não tem brilho. Olha os LEDs apagados. Olha lá, foi para nível alto. Agora, habilitou a porta. Olha lá, tá vendo? Habilitou a porta. E habilitou o PWM para o MOSFET. Olha lá. Tá vendo? Agora vai ter brilho nos LEDs. Então, esse PWM é de frequência menor, porque ele controla o acionamento do MOSFET. Ele controla quando que o MOSFET vai receber o PWM principal. Olha lá. Tá vendo? O MOSFET agora está recebendo o PWM principal. Tem brilho aqui nos LEDs. Quando... Olha lá, esse aqui já foi para nível baixo. Agora desligou os LEDs. Tá vendo? Vamos colocar numa simulação mais rápida. Olha lá. Aqui tem brilho nos LEDs, aqui não tem. Tem brilho, não tem. Tem brilho, não tem. É só olhar os LEDs ali, ó.
Agora, esse PWM aqui, que é o controle de brilho, que vem lá da placa principal da TV, esse daqui, ele vem do CI gerador de PWM do conversor LED. Esse daqui vem da placa principal da TV, a frequência dele é mais baixa, bem mais baixa que esse. Esse aqui, por exemplo, é de centenas de milhares de hertz, né? Tipo 100 kHz, 200 kHz, 150 kHz. Esse daqui é de frequência baixa, tipo 500 Hz só. Agora, vamos mexer no ciclo ativo do que vem da placa da TV. Vamos passar o ciclo ativo para 90%. 90%. Ligando. Olha lá. Os LEDs acesos praticamente o tempo todo, ó. Então aí eu aumentei o brilho da TV. Aumentando o ciclo ativo desse PWM, que é o controle de brilho. Esse é o de acionamento e esse é o controle de brilho. Ó, o de acionamento, controle de brilho. O controle de brilho tem a frequência mais baixa. O PWM do controle de brilho tem a frequência mais baixa. Tá? Agora vamos colocar em 20 Hz ou 20% de ciclo ativo. Ciclo ativo menor. LEDs apagado, aceso, apagado, aceso. Olha lá. Agora fica mais tempo apagado. Olha lá. Tá vendo? Aqui eu diminui bastante o brilho da TV. Olha aqui, ó. Para isso que tem essa porta. Essa porta aqui precisa dos dois estarem em nível alto para ela habilitar o MOSFET. Aqui eu vou voltar para 50% octava. Ciclo ativo. Olha lá, tá vendo? Agora os LEDs acendem e apagam mais ou menos pelo mesmo intervalo de tempo. Olha lá. Tá? Então, da onde que vem esse controle de brilho aqui, ó? Aqui, ó. PWM dimmer. Vem da placa principal. Entra no CI para fazer isso aqui, ó. Habilitar o PWM principal que vai chavear o MOSFET. Tá? Então é assim que é feito o controle de brilho, né, do PWM aqui, ó. Então o PWM aqui é uma onda quadrada de frequência baixa, geralmente 500 Hz, por aí. E a onda quadrada de frequência alta sai daqui do pino 4 para chavear o MOSFET. Lembrando que quando chega o PWM aqui, quando ele está alto, libera os pulsos aqui no pino 4. Quando ele está baixo, aqui fica 0. Quando ele está alto de novo, libera os pulsos. 0, 0. Alto, libera os pulsos. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Então tem dois controles de brilho. O analógico, no pino 8, que determina quando que o MOSFET vai cortar. Se ele vai demorar mais ou menos para cortar. Se ele demorar mais para cortar, tem mais brilho. Se ele demorar menos para cortar, tem menos brilho. Tá? E o controle de brilho por PWM, que vem da placa principal, PWM 500 Hz. Quando fica em nível alto, libera os pulsos para acender os LEDs. Quando está 0, não libera o pulso. Tá? Quanto maior o ciclo ativo, mais tempo fica em nível alto, mais tempo libera os pulsos, mais os LEDs brilham. Quanto menor o ciclo ativo, menos tempo saem os pulsos e menos os LEDs vão brilhar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as promoções aí na descrição do vídeo. E se você não tem a coleção ainda desses e-books, aproveita lá, corre lá que você ganha um brinde extra até o final do mês. Tá bom, pessoal? Aí na descrição do vídeo. Então, nos vemos aqui numa próxima aula. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja do caso dos comentários. Curtam, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal, ative as notificações. E se você quiser e puder, torne-se membro do canal, você nos ajuda e nós fornecemos um conteúdo extra para os nossos patrões. Tá bom? Nos vemos aqui na próxima aula.